E aí, pessoal, tudo certo? Aqui é o professor João. A gente vai começar as atividades remotas com o segundo ano de eletrotécnica também, né? E essa aula de hoje, basicamente, a gente vai dar uma retomada nos conteúdos das leis ponderais e também acrescentar alguns conceitos aqui de fórmula mínima e fórmula molecular, beleza? Espero que vocês estejam se cuidando nessa pandemia. Espero que vocês estejam bem, tá bom? E é isso aí, vamos começar a nossa aulinha, beleza? Bora! Bom, então é o seguinte, retomando aqui, né? As leis ponderais, nós temos duas leis ponderais que a gente já estudou em sala de aula. A primeira delas é a lei de Lavoisier e a segunda é a lei de Proust, né? Então, assim, só para retomar, a gente tem que lembrar o seguinte, que as reações químicas, elas são formadas por produtos e reagentes, né? Os reagentes, eles ficam sempre do lado esquerdo da setinha. Então, os reagentes reagem e formam os produtos que ficam do lado direito da setinha, certo? O que a lei de Lavoisier diz? Que em um sistema fechado, a massa da reação química ela é conservada, ou seja, se a reação ela começa, sei lá, com 10 gramas de reagente, ela vai terminar com 10 gramas do seu total no final, beleza? Então esse exemplo que eu coloquei aqui, que é um exemplo mais genérico, né? A gente tem aqui, ó, os reagentes A e B, né, reagindo no caso e produzindo C e D, beleza? Então aqui que a gente pode ver, ó, que nós temos 10 gramas de A reagindo com 5 gramas de B e formando 3 gramas de C, né? E a gente precisa encontrar aqui, no caso, o valor do D. Então veja bem, se eu tenho 15 gramas de reagentes no total, no final da reação eu tenho que ter também 15 gramas, beleza? Então aqui, se eu tenho 3 gramas de C, o valor de X só pode ser 12, ok? Então, vamos olhar aqui nossa resposta, né? Nós temos que o valor de X é igual a 12. Tranquilo? Então, isso aqui é a lei de Lavoisier, a gente já viu, né? A massa ela tem que ser conservada em um sistema fechado. Tranquilo? Vamos para a próxima lei ponderal, que é a lei de Proust. A lei de Proust é a lei das proporções constantes, ou proporções definidas. E aí vamos seguir o mesmo esqueminha, né? A mais B produzindo C mais D. Então, coloquei uma tabela aqui para a gente acompanhar, tá bom? E aí nós temos, no caso, 10 gramas de A reagindo com 5 gramas de B, produzindo 3 gramas de C e aqui um valor de X1. E aí embaixo eu tenho uma segunda fileira, né? 5 gramas de A, X2 para B, X3 para C, X4 para D, X5 para A, na terceira coluna, 25 gramas para B, X6 para C e X7 para D. Então veja só. Então veja só, a gente tem várias incógnitas aqui, né? De X1 até X7. A gente vai descobrir cada valor. Então veja bem, pessoal. A gente já respondeu essa primeira linha aqui no item anterior. A gente aplicou a lei de Lavoisier, né? Vamos fazer o mesmo esquema. Então 10 gramas de A reagindo com 5 gramas de B, formariam então 3 gramas de C, e aí aqui a massa tem que ser conservada, né? Então o valor de X1 é igual a 12, certo? Aqui, tranquilo, a gente já viu no slide passado. Agora veja bem, a reação química, segundo a lei de Proust, ela sempre vai seguir uma proporção definida. Ou seja, se a gente comparar aqui a primeira linha com a segunda, a massa de A é a metade, certo? Na primeira linha eu tenho 10 gramas e na segunda linha eu tenho 5, ou seja, essa segunda linha, a massa de A caiu pela metade. Então essa reação química vai seguir essa mesma proporção, ou seja, aqui vai ser a metade de 5, metade de 3 e metade dos 12 gramas que a gente encontrou no X1, beleza? Então aqui seria 2,5, né? Aqui seria 3, dividido por 2 seria 1,5, e aqui 12 dividido por 2 seria 6 gramas, beleza? Aqui vai ser o mesmo esquema, ó. Se a gente pegar da primeira linha, a gente vê aqui que a gente multiplicou o valor da primeira linha por 5, né? Ó. De 5 para cá, nós temos 25, certo? Então, a gente vai multiplicar esses 10 gramas por 5 aqui, vai dar 50. Esses 3 gramas por 5 aqui vai dar 15. E aqui os 12 gramas por 5 vai dar 60, beleza? Então, só para verificar aqui, ó, a gente já tem as respostas, né? Ó. Então veja bem,
encontramos 12 gramas aqui para x1, e aqui a gente fez aquela regrinha, né? Dividiu todos por 2. Ó. A gente percebeu que da linha 1, comparando com a linha 2, a gente dividiu 10 por 2, certo? Então a gente vai dividir o 5 por 2, o 3 por 2, o 12 por 2. Então 2,5, 1,5 e 6 gramas, né? Aqui a gente tinha feito o seguinte, né? Ó, o 5 a gente viu que era 25 aqui. Então seria uma multiplicação por 5. Multiplicando 10 por 5, 50. O 3 por 5, 15. E o 12 por 5, 60. Só que, professor, eu posso multiplicar, eu posso comparar também a segunda linha com a terceira? Pode, né? Pode sim. Então veja bem, ó. Da segunda linha para a terceira, a gente percebe que todos os valores são multiplicados por 10, né? Ó. Aqui, 5 vezes 10, 50. 2,5 vezes 10, 25. 1,5 vezes 10, 15. 6 vezes 10, 60. Beleza? Então, ó, gente, eu estou olhando para lá porque o meu monitor ele fica para esse lado aqui. E aí na tela, como eu dar uma espelhada, às vezes fica meio esquisito, beleza? Mas é porque o monitor que eu estou enxergando slide fica desse lado, ok? Então, vamos continuar aqui, ó. Espero que tenha ficado claro esse exercício. Caso não tenha ficado muito claro, a gente conversa na atividade, no nosso encontro, tá? Na nossa atividade síncrona, que acontecerá nos mesmos horários em que ocorriam as nossas aulas, belezinha? Vamos para o próximo slide. Ó. Então, o próximo aqui a gente tem o exemplo 1, que é um exercício da FUVEST. E aí a gente tem uma reação química e a gente percebe que, basicamente, essa reação ela é uma reação entre dois sólidos brancos, formando um sólido branco e outro sólido amarelado. Eu não vou nem falar o nome deles aqui, porque isso não vai influenciar tanto para a nossa resolução. Mas a reação química está aqui. Ó. O importante agora é a gente saber identificar o que é um produto e o que é um reagente, certo? Então aqui nós temos os reagentes e aqui nós temos os produtos. Então ele diz que é um exemplo de uma reação entre sólidos que ocorre rapidamente. Em um recipiente de vidro com tampa de massa igual a 20 gramas, foram colocados 2 gramas de Ki e 4 gramas de PbNO3,2, que é o iodeto de potássio, e o nitrato de chumbo 2, pulverizados. O recipiente hermeticamente fechado foi vigorosamente agitado para ocorrer a reação. Como se pode reconhecer que a reação ocorreu? Bom, aqui é simples, tá? A gente consegue verificar que a reação inicia com dois sólidos brancos e ela termina com um sólido branco e um sólido amarelo. Então, visualmente, a formação desse sólido amarelo aqui indica o acontecimento de uma reação química. Beleza? Então, a letra A é bem tranquila. Qual é a massa total do recipiente e seu conteúdo ao final da reação? Justifique a sua resposta. Então, vamos lá, ó. Então, a primeira que a gente já respondeu, né? A letra A já está respondida. E a letra B, a gente tem o início da reação 20 gramas de um frasco, do frasco, 2 gramas de Ki e 4 gramas de PbNO3,2, totalizando 26 gramas. Segundo a lei de Lavoisier, a massa ela deve ser conservada em um sistema fechado. Então, se o sistema começa com 26 gramas, ele tem que terminar com 26 gramas, independente de todo esse reagente ter sido consumido ou não. Ou seja, mesmo que nem todo reagente reaja, tá? Nem todo reagente reaja, essa reação vai ter que ter a sua massa conservada. Então, começou o sistema com 26 gramas, o sistema está fechado, ele vai ter que terminar com 26 gramas. Ok? Vamos para o próximo slide. Ó, esse aqui é um exercício da Unesp. Ele fala o seguinte: aquecendo-se 21 gramas de ferro com 15 gramas de enxofre, obtém-se 33 gramas de sulfeto ferroso, restando 3 gramas de enxofre. Aquecendo-se 30 gramas de ferro com 16 gramas de enxofre, obtém-se 44 gramas de sulfeto ferroso e restando 2 gramas de ferro. Demonstrar que esses dados obedecem à lei de Lavoisier, que é a lei da conservação das massas, né? E de Proust, que é das proporções definidas. Então nós temos a reação aqui, ó, do ferro com o sulfeto formando o sulfeto ferroso. Beleza? Então, a primeira coisa, confirmação da lei de Lavoisier. E depois a gente confirma a lei de Proust. Ó. A lei de Lavoisier ela vai se confirmar no seguinte. Se a gente voltar lá no slide, o primeiro exemplo diz assim, ó, a primeira situação diz que ele aqueceu 21 gramas de ferro com 15 gramas de enxofre. Então, 21 gramas de ferro com 15 gramas de enxofre.
e ele obteve 33 gramas de produto. Só que tem 3 gramas de enxofre aqui que ficou em excesso. Beleza? Então, esse aqui é o início da reação e isso aqui é o final. Tá? Então, o 21 gramas de ferro e o 15 gramas de enxofre compõem o início da reação. Os 33 gramas de sulfeto ferroso e os 3 gramas de enxofre que restaram formam o final da reação química. Então, vamos confirmar aqui. Ó. Primeiro caso, a reação começa com 21 gramas e 15 gramas, ou seja, no total aqui eu tenho 36 gramas, certo? E no final ele dá o FeS, que é o sulfeto ferroso, 33 gramas, e 3 gramas de excesso de enxofre, ou seja, ela começa com 36 gramas e termina com 36 gramas. Então, seguiu a lei de Lavoisier, né? A massa foi conservada, tá? Agora, no segundo caso, aquecendo-se 30 gramas de ferro com 16 gramas de enxofre, obtém-se 44 gramas de sulfeto ferroso, restando 2 gramas de ferro, ou seja, a reação começa aqui com 30 gramas de ferro e 16 gramas de enxofre. E no final, ela termina ali com 44 gramas de sulfeto ferroso e 2 gramas de ferro. Ou seja, ela começou com 46 e terminou com 46. É isso que a nossa tabelinha aqui vai mostrar. Ó, ela começa aqui com 30 e 16, 46. E termina com 44 gramas de sulfeto ferroso e 2 gramas de ferro em excesso. Ok? Então aqui a gente tem as reações químicas. As reações químicas, no caso, né? A gente tem aqui a confirmação da lei de Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A massa é conservada. Ok? Bora para a próxima. Confirmação da lei de Proust. Vocês podem perceber que essa tabela aqui, ela está um pouquinho diferente da outra, né? Por quê? Porque aqui eu tirei o excesso. Para confirmar a lei de Proust, a gente vai ter que pegar só o que reagiu, tá bom? Então veja bem, ó. Na primeira tabela a gente nota um excesso de 3 gramas de enxofre. Ou seja, desses 15 gramas aqui, 3 ficaram sem reagir. Ou seja, dos 15 gramas, nós temos então 12 gramas reagindo, tá? Então aqui eu tenho os 12 gramas. Então aqui eu mantive o 21 com o 12 formando 33. Percebam que a lei de Lavoisier segue aqui também, ó. 21 com 12 forma 33 gramas. E aqui o mesmo esquema. Percebam que a reação começa com 30 gramas e 16 gramas de enxofre e forma 44, restando 2 gramas de ferro sem reagir. Ou seja, desses 30 gramas, 2 gramas não reagiram, certo? Então, a gente pode notar aqui na tabelinha de baixo que eu comecei, ao invés de 30 gramas, eu comecei com 28. Então, 28 reage com 16 e forma 44. Vocês podem perceber que essa tabela aqui seria uma segunda forma de se comprovar a lei de Lavoisier, mas tranquilo. Se quiser confirmar a lei de Lavoisier desse jeito aqui, tá certo, e se quiser confirmar assim também tá certo, ó, porque aqui a massa se conserva, né? Eu só excluí o excesso, então comecei com 21 mais 12, terminando com 33. E 28 mais 16, terminando com 44. Bom, então aqui como que eu vou confirmar a lei de Proust? A gente tem que ver qual foi a variação, né? Se todos eles seguiram a mesma variação. Para isso, a gente tem que tirar uma relação entre eles. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou dividir o 28 por 21, o 16 por 12 e o 44 por 33, para ver se a variação deles deu tudo igual, tá? Vamos fazer essa divisão. Ó. 28 por 21 dá 1,33. 16 por 12 dá 1,33. E 44 por 33 dá 1,33. Então, a gente percebe que da primeira linha para a segunda, todos foram multiplicados por 1,33. Ou seja, seguiu a lei de Proust. Se quiser confirmar, só multiplicar aí, ó, 21 por 1,33, 12 por 1,33 e 33 por 1,33. Certo? Então, já fizemos aqui a confirmação da lei de Proust. Então, agora o nosso segundo conceito da aula é o conceito de massa atômica, tá? O que seria, então, o conceito de massa atômica? Bom, a massa atômica que a gente vai trabalhar, uma unidade de massa atômica, a gente define como 1 sobre 12 da massa do carbono 12. Ou seja, vamos pensar no átomo de carbono como uma esfera dividida em 12 pedaços. Um pedaço dele seria uma unidade de massa atômica, tá?
Esse conceito assim, ele é meio assim que depois a gente nem vai usar mais, tá? Mas é bom a gente entender agora para saber depois quando a gente for trabalhar com o mol e a constante de Avogadro. Pessoal, é o seguinte, esse conceito que eu vou explicar agora é um conceito muito importante porque explica o motivo pelo qual a tabela periódica apresenta a massa atômica de alguns elementos com números decimais, números quebrados, tá? O motivo disso é o seguinte, é que a massa atômica representada na tabela ela é uma média ponderada da massa dos isótopos, tá bom? Como assim? Vamos pegar, por exemplo, aqui os isótopos do cloro 35 e o isótopo 37. Se vocês forem lembrar lá do primeiro ano, a gente estudou que a massa é a somatória do número de prótons mais o número de nêutrons, né? Só que não existe meio próton e não existe meio nêutron, não existe 0,8 próton e 0,8 nêutrons, né? Então, aqui a gente vai explicar o porquê que a tabela periódica coloca, às vezes, algumas massas com valores quebrados, valores decimais, tá? Então, veja bem, na natureza, 75% do cloro existente é o cloro que a gente fala que é o cloro 35, o isótopo 35, e 25% é o isótopo de massa 37. Percebam que o seu número atômico não altera, tá bom? Por quê? Porque o número atômico é o que define o elemento químico, né? Um átomo com número atômico 17 sempre vai ser um átomo do elemento químico cloro. Só que a massa pode variar porque nós temos os seus semelhantes atômicos, no caso, o semelhante isótopo, tá? Então eu tenho o isótopo 35 e o isótopo 37. Então veja bem, o que eu vou ter que fazer aqui para encontrar a massa dele na tabela periódica, né? A massa desse elemento na tabela? Eu vou ter que multiplicar a massa 35 por 0,75, que é a sua porcentagem, mais 37 vezes 0,25, que é a porcentagem do cloro 27. Então ficaria 26,25 mais 9,25, totalizando então 35,5. É por isso que a massa do cloro na tabela periódica é 35,5, tá bom? É porque a média ponderada desses dois isótopos. Não existe meio próton e não existe meio nêutron. Beleza? Então é isso aí. Espero que tenha ficado claro. Bom, agora o conceito de massa molecular. Isso aqui é bem importante para a gente entender depois o conceito de massa molar, tá? Então, ó, a massa molecular ela é a somatória das massas atômicas que compõem a substância. Então, por exemplo, ó, a massa da água, né? A água é H2O, ela é formada por átomos de hidrogênio e oxigênio. Sabendo que a massa do átomo de massa atômica do hidrogênio é 1 e a massa atômica do oxigênio é 16, eu vou ter que multiplicar a massa de hidrogênio por 2, por quê? Porque H2O é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, eu vou multiplicar a massa do hidrogênio por 2 e a do oxigênio por 1. Então, 2 vezes 1, 2, mais 16, a gente tem que a massa molecular da água é igual a 18 unidades de massa atômica, tá bom? O exemplo 2 aqui que eu passo para vocês é um exemplo do pentóxido de dinitrogênio. Então, aqui eu tenho 2 átomos de nitrogênio e 5 átomos de oxigênio. Sabendo que a massa do nitrogênio é 14 e que a do oxigênio é 16, eu vou multiplicar a massa do nitrogênio por 2 e a massa do oxigênio por 16. Beleza? Então, soma tudo isso daqui, né? 2 vezes 14 mais 5 vezes 16 é igual a 108 unidades de massa atômica. Então, agora a gente vai para a fórmula centesimal, tá? O que seria a fórmula centesimal? A fórmula centesimal é a porcentagem em massa de cada elemento químico que compõe a molécula. Então, por exemplo, eu tenho aqui o Fe2O3, né? A massa total dele a gente vai calcular como? 2 vezes a massa do ferro mais 3 vezes a massa do oxigênio. Sabendo que a massa do ferro é 56 e a do oxigênio é 16, eu tenho que multiplicar a massa do ferro por 2 e a do oxigênio por 3. Então vai dar 112 unidades aqui e 48 aqui, totalizando 160. Então veja bem, a gente sabe aqui que 160 unidades de massa atômica é 100% da massa do Fe2O3. Como que eu faria para calcular então qual a porcentagem de ferro nessa massa toda aqui, ó? Então, sabendo que 160 é 100%, 112 unidades é X. Por que 112? Porque 112 é a massa do ferro dentro dessa substância aqui. Então faz uma regrinha de 3, nós temos 11.200
dividido por 160, que é igual a 70%. Então, se a porcentagem do ferro é 70%, a do oxigênio será 30%, como nós temos aqui, ó. Beleza? Então, uma regrinha de 3 básica, não tem segredo. Vamos para o próximo. Fórmula mínima. Agora começa a ficar legal. A fórmula mínima ela é a proporção mínima em números inteiros entre os átomos que compõem a substância química. Então, o exemplo que nós temos aqui é um exemplo de exercício que caiu no vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e diz o seguinte: na Antártida, certo cientista brasileiro estuda a ação dos gases tipo CFC sobre a camada de ozônio. Usando um balão sonda, coletou uma amostra de ar estratosférico da qual isolou um desses gases. Na análise da composição da substância isolada, detectou 31,4% de flúor e 58,7% de cloro. A partir desses dados, concluiu que a fórmula mínima do composto é. Então vamos lá. Veja bem, como que a gente vai resolver esse exercício? Passo 1, converter a massa e dividir pela massa atômica. Então aqui a gente vai buscar encontrar a fórmula mínima dessa substância do CFC, tá bom? Então, primeiro passo, converter a porcentagem em massa atômica. Veja só, a gente tem 31,4% de flúor e 58,7% de cloro. Falta o carbono ainda, né? Que é o CFC, é o cloro, flúor, carbono. Então vamos lá. Ó, se eu tenho que 58,7% é de cloro e 31,4% é de flúor, então 9,9% é de carbono. Passei tudo isso aqui para a massa, né? Toda a porcentagem para a massa, e aí eu dividi pelas suas respectivas massas atômicas. A massa atômica do carbono é 12, a do cloro é 35,5 e a do flúor é 19. Então aqui deu 0,825, 1,65 e 1,65, beleza? Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é dividir todos eles pelo menor valor obtido. Então aqui o menor valor que eu obtive dessa primeira divisão foi 0,825. Então eu vou dividir tudo por 0,825. Assim eu vou achar a menor proporção dos átomos de cada elemento químico. Então aqui, ó, 0,825 dividido por 0,825 dá 1. 1,65 dividido por 0,825 dá 2. 1,65 dividido por 0,825 dá 2 também. Então, eu tenho que a fórmula mínima aqui tem um átomo de carbono, 2 átomos de cloro e 2 átomos de flúor. Beleza? Então, assim que a gente encontra a fórmula mínima. Tá? Então, primeira coisa, convertemos porcentagem para massa. Depois dividimos todos eles pela massa atômica desses elementos químicos, certo? Depois que a gente encontrou essa relação aqui, fizemos essa divisão, a gente pegou o menor valor obtido e dividimos todos esses resultados por esse menor valor. Então ficou 1, 2 e 1. Então eu tenho 1 carbono, 2 cloros e 2 flúor. Beleza? CCl2F2. Essa é a nossa fórmula mínima. Bora lá. Fórmula molecular, nosso último item dessa aula. Bom, a fórmula molecular ela vai ser a fórmula mínima vezes um fator N, tá bom? O que seria esse fator N? É a massa da fórmula molecular dividida pela massa da fórmula mínima. Então, vou explicar para vocês agora como resolver isso. Esse primeiro exemplo ele diz o seguinte: a análise quantitativa da glicose mostrou que 3 gramas dessa substância contém 1,2 gramas de carbono, 0,2 gramas de hidrogênio e 1,6 gramas de oxigênio. Determine a fórmula percentual da glicose. Vamos lá, vamos fazer então a primeira percentual. Então veja bem, ó. Até voltar ali, ó. Ele tem 3 gramas total dessa substância, né? Beleza. E aqui desses 3 gramas, 1,2 é de carbono, 0,2 de hidrogênio e 1,6 de oxigênio. Então, vamos lá. Ó. Primeiro, 3 gramas é 100%, né? 3 gramas é a massa total da substância. Desses 3 gramas, 1,2 é de carbono. Então, a gente tem que 40% é de carbono. 3 gramas é 100%, só que desses 3 gramas, 0,2 é de hidrogênio. Ou seja, hidrogênio corresponde a 6,67% dessa massa total. 3 gramas é a massa total, só que desses 3 gramas, 1,6 é de oxigênio. Ou seja, 53,33% é desse átomo. Beleza? Então, letra A está resolvida. A letra B pede o seguinte: encontre a fórmula molecular da glicose
sabendo-se que a sua massa molecular é igual a 180 e que as massas atômicas são 12, 1 e 16. Então veja bem, ele quer a fórmula molecular. Só que a fórmula molecular, ela é a fórmula mínima, né, vezes um fator n. E como que eu acho esse fator n? Eu pego a massa da fórmula molecular e divido pela massa da fórmula mínima. A massa da fórmula molecular ele já passou, é 180. Então agora eu preciso encontrar a massa da fórmula mínima. Só que para encontrar a massa da fórmula mínima, eu preciso primeiro descobrir essa fórmula mínima, tá bom? Então vamos lá, vamos descobrir a massa da fórmula mínima. Então a gente tem essas porcentagens que a gente encontrou na letra A, e agora a gente vai usar essas porcentagens aqui para encontrar a massa da fórmula mínima. Então, continuando, a letra B, o passo 1 é converter as porcentagens que a gente encontrou na letra A para massa. Então, a gente converteu aqui, ó, 40%, 40 gramas. 6,7%, 6,7 gramas. 53,33%, 53,33 gramas, né? Então, converte para grama e depois divide todos eles pelas massas atômicas que o exercício também passou, né? Era 12, 1 e 16 para carbono, hidrogênio e oxigênio, respectivamente. Então, o que a gente percebe aqui é que deu 3,33, 6,6 e 3,33, tá bom? Então, o segundo passo é dividir todos eles pelo menor valor. Então, o menor valor aqui é 3,33. Então, divide tudo isso aqui que a gente encontrou por 3,33. Dá 1, 2 e 1. Ou seja, a minha fórmula mínima é um CH2O. Então, veja só, pessoal. A fórmula molecular ela vai ser a fórmula mínima vezes um fator N, né? E esse fator N é a massa da fórmula molecular dividida pela massa da fórmula mínima, tá? Então, o que a gente tem que fazer aqui? O primeiro passo é encontrar a massa da fórmula mínima. Só vou voltar o slide aqui rapidinho para mostrar para vocês o seguinte. Como que a gente vai encontrar a massa da fórmula mínima? Vai ser a massa do C mais 2 vezes a massa do hidrogênio mais a massa do oxigênio. Sabendo que o carbono vale 12, que o hidrogênio vale 1 e que o oxigênio vale 16, a gente consegue encontrar essa massa, né? Vai dar 30, tá bom? Então, o exercício nos passou que a massa da fórmula molecular era 180 e a gente encontrou que a massa da fórmula mínima é 30. Então, 180 dividido por 30 é igual a 6, tá? Então, eu vou ter que multiplicar a fórmula mínima por um fator 6. Isso vai dar C6H12O6, beleza? Espero que tenha ficado tudo claro aqui nessa aula, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me perguntam no atendimento síncrono e a gente se vê em breve. Um abraço e saudades de todos. Falou!